Olha, a Prefeitura de Sorocaba, no interior aqui de São Paulo, vai adotar barreiras humanitárias para evitar que dependentes químicos vindos da Cracolândia entrem na cidade. A medida vem após a migração de 60 usuários, pelo menos, em apenas um mês. Para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, prefeito de Sorocaba. Tudo bem, prefeito? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando a Jovem Pan. É uma alegria muito grande poder falar com vocês. Nós tivemos aqui... Pois não. Pois não? Não, eu queria perguntar para o senhor por que a adoção dessas barreiras e qual é o aumento do número de usuários de drogas na cidade a partir do momento em que há essas ações na Cracolândia, aqui na capital paulista. Nós temos uma ação chamada Humanização, que nós realizamos desde o início de 2021, onde a Secretaria de Cidadania, junto com as entidades como o SOS, que fazem acolhimento de dependentes de álcool e drogas, e a Guarda Civil Municipal abordam as pessoas na rua oferecendo, em primeiro lugar, tratamento de álcool e drogas, porque 90% dessas pessoas que estão nas ruas são usuários de crack ou álcool. Uma vez a pessoa não aceitando, nós oferecemos para essa pessoa, pelo menos que ele vá para uma casa de passagem, para que ele não fique nas ruas. Também quando nós identificamos entre eles pessoas que são procuradas pela justiça ou traficantes, aí sim ação policial para que essa pessoa responda pelos seus crimes. Nós ampliamos os convênios aqui da cidade, também uma parceria com o Ministério da Cidadania, de 50 para 530 vagas e desarticulamos vários pontos de uso de drogas que nós chamávamos de mini cracolândias na cidade. Acontece que na última semana nós identificamos 7 novas pessoas que vieram da Cracolândia de São Paulo e somente no mês de maio, 60 pessoas que estavam na Cracolândia de São Paulo, após ações que começaram aí, migraram aqui para a cidade de Sorocaba. Então, em contato com os prefeitos da região metropolitana, aqui nós somos em 27 cidades da nossa região metropolitana, eu estou como presidente dessa região metropolitana, e a maioria desses prefeitos identificou um aumento do número de moradores em situação de rua e de usuários de drogas em sua cidade, apesar de não terem identificado a origem desses usuários ainda. Então, nós convocamos uma reunião ontem que teve a participação do governo do estado de São Paulo, os prefeitos participaram e nós terminamos essa reunião com 3 direcionamentos. O primeiro dele, nós criamos um comitê regional em parceria com o governo do estado, que vai trabalhar as articulações e as ações das 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba, e com a ampliação de vagas também oferecidas pelo governo do estado. Então, nós vamos sair de 530 que havia só para Sorocaba, essas vagas vão para a região, e mais 250 vagas oferecidas pelo governo do estado para poder tratar esses usuários de drogas. A segunda é um censo, então o governo vai realizar um censo na cidade de Sorocaba, em todas as cidades da região, para identificar da onde esses usuários estão indo, qual a quantidade exata nas cidades menores, nas cidades vizinhas a Sorocaba, das pessoas que migraram da Cracolândia para São Paulo. E o terceiro ponto, que nós vamos iniciar somente pela cidade de Sorocaba e depois pode ser copiado pelas demais cidades, acompanhado pelas demais cidades, são as barreiras humanitárias. Nós vamos criar barreiras na rodoviária e também nas rodovias, no sentido de quando nós identificarmos a chegada desses usuários de drogas, eles serão abordados, será oferecida ajuda imediata para eles, para que eles possam se encaminhar para um centro terapêutico, para uma clínica de recuperação, para que possam se recuperar aí e sair desse vício terrível que nós sabemos que não é fácil, que é uma luta árdua que nós enfrentamos aqui desde o início de 2021 no projeto Humanização, mas já é uma bandeira que nós temos aqui desde a época que estávamos na Câmara Municipal de Sorocaba. Perfeito. Já se tem alguma ideia de por que Sorocaba? Por que esses usuários estariam indo para o município, que fica a cerca de 80 quilômetros de São Paulo? Desde quando começou esse movimento? O senhor disse um volume na semana passada, um pouco anteriormente. No total, seriam umas 100 pessoas. Aí eu te pergunto, a maioria delas aceita o tratamento? Quem não aceita, fica onde? Já tem movimento nas ruas de Sorocaba? Foram registrados algum tipo de quebradeira, assalto devido aos usuários? Então, esse fato não é exclusivo de Sorocaba. Ontem, falando com a representante do governo do estado, da Secretaria de Políticas sobre Drogas, então essa migração está acontecendo por todas as cidades do interior.
Nós identificamos rapidamente em Sorocaba e o que nós queremos evitar, e a nossa ação foi rápida no sentido de evitar que a Cracolândia de São Paulo se transforme em mini Cracolândias no interior paulista, em especial na nossa região, a qual eu represento como presidente da região metropolitana de Sorocaba. Boa parte deles aceitam o tratamento, mas não é uma tarefa fácil, porque alguns deles vão para o tratamento e depois fica 1, 2, 3 dias, acabam saindo. Então, é uma ação que tem que ser conjunto para impedir que esses pontos se criem aqui na nossa região. Nós falávamos ontem e pedimos para que a Secretaria de Política sobre Drogas do Estado elogiou essa ação da região e vai levar isso para outras regiões do interior, para que também se unam nesse sentido. E aqui não é questionando a ação na Cracolândia em hipótese nenhuma, mas é que cada região cuidar da sua cidade, impedir para que esses casos aumentem. Nós sabemos que é uma guerra difícil, uma guerra árdua, essa questão do combate à dependência química, e, infelizmente, essas pessoas que estão nas ruas, na sua maioria, como eu disse, é usuário de crack ou do corote, né, da cachaça, e o Brasil é o maior consumidor de crack e de cachaça do mundo, então precisa da união de força de todos para que a gente possa enfrentar aí esse mal, levar as pessoas à recuperação e impedir que nas cidades do interior, e por isso que nós saímos na frente aqui na nossa região, aconteça o que aconteceu em São Paulo, porque na situação que chegou em São Paulo, a Cracolândia fica numa situação mais difícil de se resolver. Aí o porquê que nós nos antecipamos nessa reunião e nas nossas ações para impedir que essa migração aconteça, continue acontecendo e forme pontos de uso em nossa cidade. Estamos conversando com o prefeito de Sorocaba, aqui no Jornal da Manhã, Rodrigo Manga, falando sobre essa migração, usuários de drogas que estariam deixando São Paulo, indo em direção ao interior. Agora a pergunta é de Roberto Mota. Roberto. Bom dia, prefeito. Eu já estive algumas vezes em Sorocaba, já provei aí a coxinha, que é a coxinha mais famosa do Brasil. Gosto muito da cidade. A pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte, prefeito. A Cracolândia, na minha opinião, é resultado de uma quase liberação das drogas que já acontece hoje no Brasil, né? A gente tem um tráfico de drogas que está sendo tratado cada vez com mais leniência. O uso de drogas é crime, mas não há pena de prisão. Então, o usuário de drogas, quando é abordado pela polícia, o máximo que acontece é ele levar uma bronca ou pagar uma cesta básica. Então, fica muito difícil se combater, né? Tem muita gente que aplaude a liberação das drogas, acha bacana, mas não quer a Cracolândia perto da sua casa, né? Que é uma contradição. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, você tem toda a razão. É lamentável quando nós assistimos aí ações de pessoas que defendem a liberação do uso, seja da maconha, seja de qualquer outro tipo de droga. Só quem tem um familiar nas drogas sabe a dificuldade que sabe de quando é difícil para um familiar conseguir se recuperar da dependência química. Nós tivemos alguns casos, ainda eu, quando estava como vereador, eu fui presidente da Comissão de Dependência Química aqui na cidade de Sorocaba, e nós abordamos várias famílias, conseguimos essa ampliação de leitos, e eu tenho até um projeto social, independente do poder público, que se chama CADEC, Centro de Atenção ao Dependente Químico, que ajuda as pessoas a se recuperar das drogas aqui na cidade de Sorocaba. Um trabalho voluntário que eu faço, a parte da política. Nós já vimos casos terríveis, casos de uma mãe que chegou a trocar o seu filho por R$50 na fissura do auge da droga. Meninas de 13 anos que se prostituem por um trago do crack na fissura de um trago. Então, é algo muito forte. O crack, quando a pessoa traga a fumaça do crack, ela tem uma sensação, entre aspas, né, maravilhosa, que é aquela sensação da euforia da droga. Quando ela sopra a fumaça, ela já tem a vontade de tragar de novo. Então, é uma fissura muito grande. E a gente tem que fazer o contrário. Nós temos que ajudar essas pessoas a se livrar das drogas. Cada vez mais, as políticas públicas têm que estar voltadas para coibir a liberação das drogas e combater o tráfico de drogas. Senão, cada vez mais vai haver esse romantismo de que as drogas devem ser liberadas, essa falsa impressão de que se liberar as pessoas não vão usar, não vai ter aquele despertar de interesse, o que é uma mentira, o que é uma farsa, o que não conseguiu ter sucesso em lugar nenhum no mundo e não será esse sucesso que vai acontecer aqui no Brasil. As drogas é um mal que a gente tem que combater e é importante o trabalho de todos, todo o poder público, as instituições, as igrejas, independente de religião,
para que a gente possa conseguir fazer com que uma pessoa que está nesse estado da Cracolândia, e a grande maioria dessas pessoas que estão na Cracolândia são pessoas que têm família, que têm casa, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem alguém esperando na sua casa, mas o vício do crack é tão forte, o vício da droga é tão forte, que ela não consegue voltar ao seu juízo normal para voltar para sua casa. É muito difícil mesmo a situação. E são pessoas que podem vir a recuperar suas vidas, né, a terem qualidade, serem felizes. Prefeito, para a gente encerrar, como essas pessoas estariam chegando aí? Porque a maioria delas não parece ter dinheiro para transporte ou veículos, não é? E aí eu queria saber como é a questão do tráfico em Sorocaba, se o senhor concorda com a gestão da situação aqui em São Paulo, do prefeito e do governador, como eles administram a Cracolândia por aqui. E qual a orientação, por fim, que o senhor passa para quem vive em Sorocaba, se observar grupos perdidos de usuários, como agir? Nós iniciamos uma campanha muito forte agora de comunicação visual nos pontos da cidade, estratégicos da cidade. Nós ampliamos a nossa equipe de abordagem em 3 equipes que ficavam 24 horas para 7 equipes agora que ficam 24 horas abordando essas pessoas, levando para os centros terapêuticos, encaminhando de volta para sua casa. E eu acho, até aconselho as outras regiões, né, metropolitanas do estado de São Paulo também fazer isso, porque se continuar essa ação lá, é uma tendência o usuário procurar um lugar, entre aspas, confortável para que ele possa usar a sua droga. Então isso pode acontecer em outras regiões importantes do nosso estado de São Paulo. Então, essa divulgação, essa comunicação que nós estamos fazendo na cidade, a população tem contribuído avisando, olha, tem um determinado ponto, chegaram pessoas aqui. A maioria dessas pessoas chegam através da rodoviária, porque apesar das pessoas não terem uma renda, as pessoas, a população em geral, o brasileiro é um povo muito solidário. Então, você observa que nesses pontos de moradores em situação de rua, ainda mais numa época dessa de frio, ou numa Cracolândia, você tem grupos, ONGs, associações que estão sempre levando alimentação, levando um cobertor, levando uma ajuda. Então, o dinheiro que a pessoa ela adquire, ele acaba sendo usado exclusivamente para o uso da droga. Esse dinheiro que eu digo que é pedido nos semáforos, ou por objeto de furto mesmo, para o uso de semáforos, e pode ser usado para um transporte como esse. Então, a nossa ação principal está sendo na rodoviária e, como disse, nessas barreiras humanitárias que nós vamos fazer nas nossas rodovias. Mas é um trabalho árduo, nós vamos continuar intensificando isso. Em relação à Cracolândia, eu acho que o grande X aí foi o que aconteceu para trás. Eu acho que agora existe uma situação crítica de se opinar, é um conselho que tem que ser criado como eles estão fazendo para tentar achar a solução, mas eu acho que houve lá atrás, essa ação deveria ter iniciado para não deixar chegar onde chegou, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós não vamos permitir, como eu disse no início, nós desarticulamos, quando eu assumi aqui, havia uns 52 pontos de mini Cracolândias na cidade, nós desarticulamos todos eles, fizemos desses pontos, hoje, pistas de bicicross, nós colocamos unidades básicas de saúde onde existiam esses pontos, desarticulamos totalmente eles. Nós não podemos permitir que esses pontos voltem a existir na nossa cidade, na nossa região, e uma vez deixando de existir, daqui a pouco ele vai aumentando, vai crescendo e pode se transformar uma Cracolândia, e é assim que aconteceu, onde existem as Cracolândias por todo o nosso país. Conversamos com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Mais uma vez, prefeito, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês e parabéns pelo jornalismo de excelência da Jovem Pan.